Oi, gente. Meu nome é Maicon e eu estou estagiando na turma de vocês e com a professora Raíssa, né? Ela tem me orientado e hoje eu vou trazer aqui para vocês sobre como descobrir a equação do gráfico da reta, a função a equação de uma função afim dado apenas dois pontos. Como a gente já tinha visto, a gente conseguia descobrir algumas equações de funções, mas eram funções contínuas, funções de identidades, e aí só de observar o gráfico a gente já era capaz de identificar a equação daquela função. Gráficos como esse é complicado da gente apenas observando ele deduzir a fórmula da equação, né? Os valores de a e b dessa função. Então, nesse tipo de caso, é preciso a gente usar os sistemas lineares de equação, que foi um vídeo anterior aí que eu fiz para vocês, ensinando dois métodos, e vocês vão ter que utilizar daqueles métodos de resolução para conseguir achar esses valores de A e B e, consequentemente, a função da reta. Então, todo ponto de uma equação de uma função afim, ela tem os pontos dela são x e f de x, né? Nesse caso aqui, quando x for 3, nosso f de x vai ser 4. Nesse caso aqui, quando x for menos 1, f de x vai ser menos 4. Então, disso daqui, a gente tem que toda reta, né, é dada toda reta de uma função afim é dada por essa equação aqui, né? F de x é igual a x mais b. E a gente sabe que quando f de x for 4, nosso x vai ser 3 mais b. E quando nosso f de x for menos 4, nosso x vai ser menos 1. Então, daqui a gente tem que 4 é igual a vezes 3, é 3a, mais b. E aqui a gente tem que menos 4 é igual a vezes menos 1, que é menos a, mais b. Colocando os termos que contêm variáveis na esquerda e os que não têm na direita, a gente vai ter que 3a mais b é igual a 4 e menos a mais b é igual a menos 4. Basta a gente trocar esses termos de lado, né? Então aqui, se vocês repararem, a gente tem um sistema de equação. E aí, com o sistema de equação, para resolvê-lo, vocês podem usar qualquer um daqueles dois métodos, né, ou comparação ou substituição, para resolver esse sistema. Nesse primeiro caso, eu vou resolver pelo método da comparação. Então, no método da comparação, a gente deve isolar uma dessas variáveis em ambas as equações. Nesse caso aqui, o b está fácil de isolar e aqui também. Então, a gente vai isolar o b. Então, a gente tem que b é igual a 4. 3a está positivo, passa para a direita, negativo. Nesse outro caso aqui, b é igual a menos 4. O a está negativo, passa positivo. A gente sabe que b é igual a b.
mais B vale 4 menos 3A. E B também vale menos 4 mais A. Então, aqui a gente tem uma equação do primeiro grau e a gente deve passar todos os termos que tem variável para a esquerda e todos os que não tem variável para a direita. Então, a gente vai ficar com menos 3A, o A está positivo, vai passar para a esquerda negativo, menos 4, e o 4 que está positivo vai passar negativo. Então, menos 3A menos A, menos 4A, menos 4, menos 4, menos 8. Aqui a gente deve multiplicar por menos 1, né, para a gente ficar com o A positivo. Então, menos 4A vezes menos 1, 4A, menos 8 vezes menos 1, 8. Então, A é igual a 8 dividido por 4. A é igual a 2. Aqui a gente já encontrou o A, então basta a gente substituir em qualquer uma dessas equações para a gente descobrir o valor de B. Nesse caso, essa equação aqui está bem fácil de descobrir o valor de B, né? Porque B é igual a menos 4 mais A, B é igual a menos 4 mais o valor de A, que é 2. Então, B é igual a menos 2. Então, aqui a gente encontrou, né, os valores de A e B que compõem essa função. Nesse caso, nossa função aqui vai ser f de x é igual a x, né? Só que o nosso A vale 2, 2x, mais B, só que nosso B vale menos 2. Então, essa é a função da nossa reta, né? Que define a nossa reta. A gente pode testar aqui, né, para ver se essa resolução resolve ambas as equações ao mesmo tempo, né, e a gente vai ver que resolve. 3 vezes menos 2 é 6, 6 menos 2, que é o valor de B, né, 4, menos 2, que é o valor de A, então menos 2 é menos 4. Então, resolve ambos os sistemas simultaneamente. E se vocês calcularem aqui por essa função o f, por exemplo, calcular aqui o f de 3, então a gente vai ter 2 vezes x, só que o x é 3, menos 2. Então, f de 3 é igual a 6 menos 2. F de 3 é igual a 4, que é justamente esse ponto aqui. E esse ponto, como a gente pode observar, ele está na reta. Se a gente fizer a mesma coisa com esse ponto aqui, f de menos 1, a gente vai ter 2 vezes menos 1 menos 2. F de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1, menos 2, menos 2, f de menos 1, menos 2, menos 4, que é justamente esse ponto, né? Menos 1 de x e menos 4 de y. Então, aqui a gente conseguiu encontrar a equação da função afim utilizando os sistemas de equações. E é esse o objetivo dessa aula, né? Fazer com que mostrar para vocês como conseguir definir essa equação dado apenas 2 pontos da reta. Bom, agora eu vou resolver esse mesmo problema, né? Achar a mesma equação da reta utilizando o método da substituição. A gente observou, né, que a função é definida por f de x igual a x mais b, e que quando meu f de x vale 4, meu x vale 3,
E quando o meu f de x vale menos 4, meu x vale menos 1. E daqui a gente encontrou que 4 é igual a vezes 3, 3a, mais b. E menos 4 é igual, menos 1 vezes a é menos a, mais b. Passando, né, as variáveis para a esquerda e as constantes para a direita, a gente consegue encontrar que 3a mais b é igual a 4 e menos a mais b é igual a menos 4, apenas trocando de lado aí novamente, né? E aqui a gente tem um sistema de equação, e como eu falei, dessa vez eu vou resolver pelo método da substituição. No método da substituição, basta isolar, escolher uma variável de qualquer uma das duas equações e isolá-la. Nesse caso, uma que está bem fácil de isolar aqui, né? Ou é o b dessa de cima, ou o b ou o a dessa de baixo. Vou escolher o b dessa equação de baixo, que parece ser o que está mais simples. Então, na outra equação que a gente... Se eu escolher isolar um termo de uma equação da segunda equação, a primeira, por enquanto, eu vou deixar como estava. Então, 3a mais b é igual a 4. Nessa de baixo, como eu vou isolar o b, b é igual a menos 4, o a está positivo, vai passar negativo. Está negativo, vai passar positivo. Então, aqui a gente tem o b. Nosso b vale menos 4 mais a. Então, a gente vai substituir nessa equação de cima o valor de b. Então, a gente sabe, por essa equação de cima, 3a mais b é igual a 4. 3a mais... Só que nosso b vale menos 4 mais a. Menos 4 mais a é igual a 4. 3a mais vezes menos, menos. 4 mais vezes mais a é igual a 4. Então, como aqui a gente tem uma equação do primeiro grau, a gente mantém as variáveis na esquerda e as que não tem variável e os termos que não tem variável na direita. Então, 3a mais a é igual a 4, menos 4 está na esquerda, passa para a direita, positivo. 3a mais a é igual a 4a. 4 mais 4 é igual a 8. A é igual a 8 dividido por 4. A é igual a 2. Então, aqui a gente encontrou o valor de A, basta encontrar agora o valor de B. E uma equação muito simples para encontrar isso é nessa, agora que a gente tem o valor de A. Então, B é igual a menos 4 mais A. B é igual a menos 4 mais A, que vale 2. B é igual a menos 4 mais 2, vale menos 2. Se vocês repararem, eu encontrei os mesmos valores daquela outra vez. Aqui a gente vai chegar na mesma equação da reta, né? X é igual a vezes x, só que o a vale 2. Então, é 2x mais b, só que o b vale menos 2. Então, nossa reta é definida pela equação f de x é igual a 2x menos 2. Se vocês substituírem aqui, né, vão ver que isso é verdade. Vou substituir aqui também na função para vocês verem que os pontos vão fazer parte da reta. Novamente, né, f de 3 é igual a 2 vezes 3 menos 2. F de 3 é igual a 2 vezes 3 é 6, menos 2. F de 3 é igual a 6 menos 2, 4.
Observem que 3 de x e f de x igual a 4 é um ponto que faz parte da reta. Da mesma forma, esse ponto aqui, quando x é menos 1, vai fazer parte da reta, que é o que a gente pode conferir. 2 vezes menos 1, menos 2, f de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2, f de menos 1 é igual a menos 4. Então, a gente vê que o ponto, quando x é igual a menos 1 e y é igual a menos 4, também faz parte dessa reta. Então, essa equação da nossa reta está correta e essa é uma maneira de encontrar.